Muito bem, nosso boletim especial de hoje traz para vocês uma discussão importante e pertinente, que é a eficiência dos controles. Eficiência na hora de se fazer uma boa pulverização, um bom controle de pragas e doenças na sua lavoura. O quão isso é importante e o quão isso tem a ver com novas tecnologias que estão aí à disposição do produtor. É por isso que a gente vai agora conversar com dois feras aqui no Notícias Agrícolas, para a gente entender como a questão da pulverização, né, da técnica de pulverização, ela é importante, principalmente quando você, produtor, adota uma nova tecnologia, como é o caso da Intacta 2 Xtend. A gente está aqui com o Matheus Palhano, ele é gerente técnico da plataforma Intacta 2 Xtend, e também com o professor Marco Antônio Gandolfo, professor da Universidade Estadual lá do norte do Paraná. Senhores, sejam muito bem-vindos, obrigado aí por aceitar o nosso convite para a gente tentar trazer mais detalhes, mais informações e entender por que, né, é tão importante diante de novas tecnologias ter aí a técnica perfeita, o ajuste perfeito, a realização do trabalho bem feito aí para os resultados chegarem efetivamente. Bom, começo com você, Matheus, para entender, nesse caso específico, né, como a capacitação dos produtores ou dos operadores de máquinas e equipamentos é importante diante de uma situação nova, de uma tecnologia nova colocada à disposição. Seja muito bem-vindo. Olá, Alex. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar podendo aqui falar com vocês, com o professor. Bom, como você mesmo falou, né, toda tecnologia nova, ela traz algumas questões que precisam ser, primeiramente, bem esclarecidas para o usuário final, né? Tudo que é novo gera curiosidade, gera dúvida. Então, da parte hoje da Bayer, a gente está trabalhando em diferentes frentes de capacitação para que realmente todas essas informações que estão atreladas aí à nova plataforma de Intacta 2 Xtend seja transmitida, né, para o usuário final, para quem realmente precisa ter essa informação para utilizar o produto, né, e as plataformas e as opções da plataforma de maneira correta e segura e eficaz, né? Lembrando que, sim, quando a gente fala dessa questão de plataforma de Intacta 2 Xtend, né, sempre o nosso ponto principal sempre é produtividade, aumentar a produtividade do agricultor, né, fazer com que ele aumente ainda mais os níveis que ele tem tendo nos últimos anos, e parte desse processo, né, gira em torno do manejo, né, que o produtor vai ter nessas áreas de produção de soja, né. E a gente falando especificamente, né, dos processos e técnicas, né, de aplicação, isso é um tópico que, obviamente, é importante para a plataforma, mas a Bayer entende que é um tópico importante para o setor inteiro, né? Então, todas as frentes de capacitação que nós temos aí vigentes, né, em diferentes frentes, transmitindo essa informação, né, de boas práticas para técnica, né, para pulverização e aplicação de produto, obviamente envolvem, né, os produtos atrelados à plataforma, mas tem uma visão aí muito mais geral do que é aumentar realmente aí o nível e a qualidade, né, das pulverizações e transmitir informações importantes para o operador de máquina, para o agricultor que depende de boas aplicações aí para aumentar os níveis de produtividade da lavoura. Matheus, me corrija se eu estiver errado, mas quando eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dias de campo, enfim, e justamente trazendo essas explicações da pulverização, a impressão que eu tive é de que nada mais era do que ações e atos que os produtores tinham que ter conhecimento já, enfim, a prática de uma pulverização bem feita. O que está sendo feito, na verdade, é estimular que isso de fato aconteça. É isso? Exatamente, Alex. Quando a gente, né, olha o conteúdo que a gente está passando, né, e transmitindo para os agricultores, elas são basicamente todas aquelas boas práticas, velhas e boas práticas, velhas e boas práticas agrícolas que sempre foram pregadas para aplicação, né, de produtos fitossanitários, né? Então, para todo produto tem a sua especificidade, tem a sua recomendação, tem a escolha correta, né, da técnica de aplicação, de pulverização. Então, nada mais é que dar essa informação para o produtor, né, que para cada objetivo, para cada produto, para cada finalidade, nós temos uma técnica específica
né, para os produtos que estão atrelados aí à plataforma não é diferente, né? Então a gente sempre passa essa visão global de que para cada situação nós temos aí um ajuste, um nível de conhecimento, uma informação que é importante estar sendo aplicada nesse processo. Professor Gandolfo, dentro dessa perspectiva, né, de fazer a coisa certa, como é que o produtor tem que agir? O que, que ele tem que pensar? Quais as preocupações dele na hora de se preparar para fazer uma boa aplicação? Olá, Alex. Olá, Matheus. Prazer enorme estar com vocês e muito grato pelo convite, tá? A sua pergunta é muito boa, porque como a gente estabelecer com o produtor aquelas prioridades que ele vai ter que abordar dentro do seu dia a dia, de maneira que ele tome uma decisão mais acertada dentro vamos dizer, da necessidade quando se trata do uso de uma tecnologia nova. A gente tem evoluído bastante nesses aspectos tecnológicos dentro da agricultura brasileira, né? Nós somos hoje um bom exemplo para o mundo todo, e isso graças não só ao desenvolvimento dessas novas tecnologias, como também a capacitação do produtor para adotar essas tecnologias, onde cada uma delas tem, né, os seus, vamos dizer, as suas exigências, e obviamente se não forem atendidas, aquela tecnologia tende a fracassar, né? Então a gente é um bom exemplo nesse aspecto, dado aí a maturidade que nós já temos dentro do meio agrícola. A gente tem que entender, Alex, que nós vivemos hoje uma agricultura que requer uma inteligência muito grande. Porque o produtor, o aplicador, o produtor, o consultor, todos eles trabalham com uma quantidade de informação que é muito grande. E que essa informação não diz respeito só ao processo produtivo da porteira para dentro. Diz respeito absolutamente ao comportamento daquele produto, a exigências regulamentares do mundo inteiro, né? Até porque nós produzimos, em grande parte, para exportação. Então, o preparo desse produtor tem que ser muito mais intenso, muito mais preciso, de forma que não somente a informação dessas tecnologias novas sejam levadas ao produtor, mas que também haja um suporte de resultados, principalmente gerados aí pela pesquisa e esses trabalhos de campo que ocorrem, né, de forma muito frequente dentro desse setor, de maneira que dê o suporte necessário para levar o produtor à disposição dele promover a mudança, né, dele fazer a adoção de uma tecnologia com a confiança necessária de que ele é capaz de conduzir aquele processo, né, aquela produção, com essa nova tecnologia e com o menor risco possível, né? Então, nós temos que agregar, na medida em que essas novas tecnologias vão sendo adotadas no meio, nós temos que agregar também o preparo dessas pessoas, porque, obviamente, essas tecnologias implicam em conhecimentos e decisões específicas vamos dizer, para otimização no uso daquele recurso, né? Então, é dizer, olha, isso é importante, isso trata-se de uma ferramenta, né, que ela, por si só, é mais inteligente e, obviamente, ela também necessita, né, de que as pessoas acompanhem, né, que evoluam nesses aspectos para fazer o uso correto e também maximizar o seu potencial produtivo usando essas novas tecnologias. Mas essa evolução, ela pressupõe aí uma regra generalizada, uma receita de bolo, ou cada caso é um caso, professor? Existem, vamos chamar assim, a receita é um termo muito perigoso quando a gente adota a receita, que o produtor imagina que ele vai, por exemplo, ler uma cartilha, uma recomendação e vai ser capaz de executar, de tomar todas as decisões de forma correta. Isso é muito difícil de acontecer, principalmente quando se trata de um paraíso tropical como é o Brasil, né? Porque todas as pragas, doenças e plantas daninhas do mundo queriam morar aqui. E essa condição em que nós trabalhamos ela é muito variável, não só de uma região para outra dentro no país, como se a gente comparar o que acontece de manhã, à tarde e à noite aqui. Então, nós temos variações dentro desse ambiente que são muito grandes e algumas vezes passando por situações muito severas. E que o produtor precisa conhecer, primeiro, a tecnologia segura e com qualidade mínima que ele tenha que usar e reconhecer os limites de cada tecnologia para que dentro dessa variabilidade ambiental que ele trabalha, ele possa tomar decisões, por exemplo, de continuidade ou de suspensão de uma determinada atividade, né? Tal como nós poderíamos citar, como exemplo óbvio, a chuva. Se está chovendo, não pode dar continuidade em uma série de operações.
Da mesma forma que em situações de ambiente extremamente quente, seco, ventos muito intensos, que também uma série de operações não podem ser continuadas, né? Então, é nesse aspecto que eu me refiro. A indústria, ela fornece esse pacote básico de informações para o produtor, para que ele possa conduzir a sua atividade da melhor forma possível. Mas ele, ou o produtor, tem que reconhecer também, tem que conhecer as limitações dessas tecnologias para que não use de forma indevida, né, e comprometa não só o potencial produtivo dele, como também a confiança, né, no setor para a adoção de novas tecnologias. Ô Matheus, eu imagino que inicialmente a preocupação da Bayer foi capacitar o operador para fazer uma aplicação, uma pulverização em plantas daninhas, já que estávamos usando um produto novo, que no caso é o dicamba, que lá atrás tinha lá seus problemas de deriva, tinha lá seus problemas de intoxicação de lavouras, animais, enfim, e que foi resolvido diante de mudanças técnicas do próprio produto, mas que existia ainda uma preocupação com a questão da deriva. Como é que está isso hoje para vocês na Bayer? É uma questão resolvida? Olha, a gente avançou demais, Alex. Quando a gente para pensar na perspectiva de formulação, como você bem mencionou, né? Hoje, o cenário que a gente tem na perspectiva de dicamba é muito melhor do que nós tínhamos no passado, né? Então, a indústria se desenvolveu, a indústria gastou energia para que, da perspectiva de tecnologia de formulação, a gente avançasse e tivéssemos aí disponíveis, como é o caso aí do Xtendicam, formulações mais tecnológicas, né, e mais seguras da perspectiva ambiental. Então, esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto, quando a gente para pensar na questão de deriva em si, né, Alex, que é essa movimentação de partículas, né, para fora da área aplicada, esse também a gente tivemos aí diversos avanços em tecnologia quando a gente para pensar nisso, né? Então, desde indústria de equipamentos, como o professor já mencionou, como também indústria de pontas de pulverização, que cada dia mais tem trazido novos modelos com alto nível tecnológico, né? Sempre garantindo, obviamente, né, a performance dos produtos, mas também alinhando aí uma questão de segurança bastante importante, tá? Mas tem um ponto que eu queria dar um passo atrás, Alex, é que quando a gente para pensar em toda essa informação que a gente está transmitindo, né, para o produtor, para o operador, ela tem que ter uma base muito sólida. E a base sólida que nós estamos falando aqui é ciência, é pesquisa, né? Isso aqui, porque isso é um dos motivos que a gente está aqui com o professor Gandolfo, né? Ele faz parte desse grupo de experts que tem trabalhado aí diligentemente, né, com os produtos relacionados aí à plataforma Intacta 2 Extend, para co-criar as recomendações, validar as recomendações, para que com essas recomendações validadas e garantidas da perspectiva técnica e científica, a gente consiga transmitir, né, essa informação para o produtor, para o operador, para que a gente consiga ter aí um alto nível de segurança, de assertividade aí nos conteúdos transmitidos. Legal, isso é importante. E, professor, eu já aproveito esse gancho da deriva para te perguntar, na prática, é possível reduzir a deriva ou reduzir consequências de uma aplicação que tem aí o seu problema de deriva? O que o produtor precisa ficar atento? Sim, é possível a redução da deriva a níveis que eu diria muito inferiores ao nível mínimo prejudicial. Isso pode ser obtido de diversas formas, entre elas duas que o Matheus já comentou, que é a tecnologia da formulação. A formulação é determinante no processo de micronização de gotas na saída da ponta de pulverização, e esse processo é determinante na quantidade de gotas finas que serão produzidas. Então, a formulação ela contribui muito nisso, em reduzindo esse percentual de gotas muito finas a níveis quase inexistentes. Então, isso é fundamental. E a formulação, ela é uma parte do processo que o produtor não pode mudar no uso da tecnologia, né? Não dá para ele comprar uma determinada formulação e mudar essa formulação durante o uso. Então, ele vai usar aquele produto daquela maneira. O que ele pode mudar
é o mecanismo de pulverização. Ele pode trocar uma ponta de pulverização, por exemplo. Por isso, essas pesquisas que o Matheus comentou, que elas vêm associadas a essas formulações, principalmente relacionando pontas de pulverização, condições ambientais, condições operacionais da máquina, pressão, velocidade, taxa de aplicação, e as condições ambientais, que são mais seguras. Quando nós associamos todos esses ganhos, esses parâmetros, né, que é a formulação associada ao modelo de ponta, que por natureza já produz gotas, um percentual de gotas muito finas pequeno, né, associado ao ambiente que nós trabalhamos, associado à condição operacional da máquina, como pressão e velocidade, todos esses parâmetros, esses fatores, eles vão se somando, né, de forma que, ao final dessa conduta, né, na aplicação, a gente tenha o risco inexistente de gerar prejuízos com aquela tecnologia, né? Mesmo se tratando de um produto que possa ter, né, como você disse historicamente, no Brasil, como teve historicamente, alguns problemas de fitotoxicidade mesmo, né? Então, o que a proposta desse grupo, né, dos experts, qual que foi a proposta? Da gente estudar todas as formas de minimizar esses prejuízos, né, a ponto de que nós tenhamos a informação suficiente para fazer essa aplicação sem absolutamente nenhum risco de problema, seja ele de deriva, seja ele de contaminação da máquina, seja ele de volatilização, enfim. Então, isso é possível, Alex, né? Felizmente, isso é possível, e entendo eu que dentro desse grupo que tem trabalhado aí com a Bayer nesses anos, a gente, hoje, nós temos uma percepção de que a tecnologia é plenamente segura se ela for respeitada, se ela for atendida, né, dentro daqueles parâmetros que o grupo vem estabelecendo. Agora, professor, a gente imagina que o produtor ouvindo essa fala possa imaginar, isso vai implicar em um custo a mais, vai aumentar o meu gasto com os detalhes dos bicos, com a coordenação do equipamento que eu vou utilizar, enfim. Mas ele tem que ver que o resultado disso é a eficiência que ele vai ter no controle também, né? Correto. A tecnologia de aplicação, Alex, ela envolve três parâmetros importantíssimos. São eles qualidade, segurança e custo. E dentro do nosso mercado, há uma preferência pela redução do custo nas aplicações e ignorando a questão da qualidade e da segurança. E nós temos que entender que isso, embora esses três parâmetros sejam conflitantes, né, difícil a gente promover uma condição ideal para todos eles, mas que algumas delas têm que ser respeitadas, como mínimo a qualidade e a segurança, né? Segurança, obviamente, para não contaminar o ambiente, e qualidade para que o produto funcione, né, minimamente bem para atender a função pela qual foi pulverizado. E na medida em que se prioriza o custo na aplicação e ignora os outros parâmetros, aí nós estamos tomando uma decisão errada, né? O custo ela tem que ser consequência disso. E dentro desse custo, quando o produtor observa o processo, né, a máquina e o produto sendo aplicado, ele entende, olha, a modificação daquele equipamento, por exemplo, com definição da taxa, né, do volume de aplicação que vai ser feito, o modelo da ponta, entre outros ajustes, né, que sejam necessários, ele olha para o custo daquela modificação. Só que ele tem que entender que, na medida em que nós promovemos a pulverização, né, e alcançamos a índices quase absolutos de deposição do produto dentro da área aplicada, nós não temos desperdício, não temos perda daquele produto para fora da área. Então, o custo, vamos imaginar, visível na modificação da máquina, isso é muito perceptível pelo produtor, mas ele tem que perceber também que essas tecnologias promovem a deposição da quase totalidade do produto no local correto. E se ele evita que esse produto se perca para o ambiente, ele também está otimizando os custos daquela operação, né? Então, da mesma forma que, olha, um investimento pequeno, né, consideravelmente pequeno, né, não são investimentos absurdos, para se adotar essa tecnologia, são investimentos em ponta de pulverização, uma calibração da máquina, um ajuste de velocidade, por exemplo, com taxa, que isso, né, se executa de forma muito simples.
Então, são investimentos muito pequenos, mas que vão trazer ao produtor não só uma grande segurança na aplicação, como também uma redução do desperdício, pela redução da deriva e das perdas daquele produto para fora da área. Muito bom. Ô, Matheus, então a gente entendeu, né, pela fala do produtor, do professor, desculpe, que existe sim uma aplicação bem feita e segura a ser feita. Mas o professor levantou uma outra questão aí na fala dele, foi rápido e por isso eu queria retomar essa questão com você agora, que é a questão da contaminação da máquina. E eu me lembro que nos dias de campo, para apresentar mesmo a tecnologia da Intacta 2 Extend, tinha lá sempre alguém falando da tal da tríplice lavagem, né? Como é que ficou essa situação? Realmente a tríplice lavagem vai fazer parte de um cronograma importante de descontaminação de máquinas? Como é que vocês na Bayer estão aderindo a essa informação? Alex, obrigado pela pergunta e eu estou feliz de estar com o professor aqui do meu lado, né? Porque, professor, caso eu passe alguma coisa, o professor é o expert, é o especialista, né, que nós temos hoje aqui em limpeza e descontaminação de circuito hidráulico de pulverizador, né? Então, sim, Alex, a tríplice lavagem é o processo oficial, né, que a Bayer comunica, né, para os nossos agricultores, usuários, né, como o processo oficial de limpeza de sistema hidráulico de pulverizador, tá? Isso é um processo que constembula, né, bem detalhado, que foi um processo construído junto, né, com os acadêmicos, com os experts aí que têm nos auxiliado em toda essa linha de pesquisa para descontaminação de pulverizador, tá? Uma coisa bastante importante quando a gente fala sobre descontaminação, limpeza de pulverizador, é que a cultura, Alex, de se fazer limpeza de pulverizador é extremamente importante para que os processos de limpeza sejam efetivos, tá? O que eu quero dizer com isso? Que o fato de simplesmente a gente fazer uma limpeza de pulverizador, né, uma tríplice lavagem em um pulverizador aí que não tem um histórico de limpeza, tem uma alta probabilidade de a gente não ser efetivo e ter sucesso nesse processo. Quando a gente fala de um equipamento que tem um histórico de limpeza, independente do produto que está sendo utilizado, né, todo esse processo de descontaminação, ele fica mais fácil, né? E um quesito muito importante também é que o professor tem uma vasta experiência nisso, né, de campo, de realmente ir em produtores, encontrar situações onde que não existe esse histórico de limpeza que a gente está falando, em que muitas vezes a recomendação final é trocar alguns componentes do circuito, porque simplesmente não tem mais como usar, né? Por quê? Porque falta, né, essa cultura, né, esse processo bem estabelecido dentro do sistema de produção, né? Quando a gente fala do Extendicam, propriamente dito, nesse cenário, nessa perspectiva, né, de limpeza de pulverizador, ele por si só, a molécula de Dicamba, né, ela é muito fácil de ser limpa, ela não se adere nas paredes, ela é altamente solúvel, né, ela tem características físico-químicas que favorecem, né, esse processo de limpeza do circuito hidráulico. Mas a questão é fazer não só a limpeza do dicamba, mas de qualquer produto, de qualquer molécula, em um sistema sujo. Aí sim é complexo, né? Então, aqui uma mensagem que a gente sempre passa, né? Processo é muito importante, não só para evitar problemas, né, de fitotoxicidade, de resíduo dentro desse circuito, mas também muito importante para você manter, né, a vida e a funcionalidade, né, desse pulverizador por mais tempo possível, né? Então, isso é um critério que também a gente sempre comunica de extrema relevância. Tá? Muito bom. Ô, professor, então vamos aproveitar a sua expertise aqui no assunto e entender de fato, né, o que o produtor precisa passar, o que o produtor precisa fazer para realmente fazer uma descontaminação da máquina, uma descontaminação que vai além do tanque, eu acho, né, professor? Precisa ter outros cuidados? Que cuidados são esses? Muito bem, Alex. Matheus fez um comentário ali que é o ponto-chave dessa discussão, né? Que é o histórico da máquina, né? Como é que está essa máquina? A gente o Brasil tem adotado aí há alguns anos a aplicação de fungicidas insolúveis
E são produtos que não oferecem risco de fitotoxicidade, né? Então, os produtores não têm medo de que aquele resíduo possa gerar uma fito nas aplicações subsequentes. Só que aquele resíduo sólido que fica retido na máquina retém outros produtos que sejam mais solúveis, né? Por exemplo, um herbicida. Então, essa condição inicial da máquina ela é determinante. Máquinas que têm um histórico já de uma limpeza precária, né, dificilmente a gente vai conseguir, imaginando que fazendo somente uma tríplice lavagem, a gente vai conseguir condicionar aquela máquina a uma situação absolutamente limpa, né? Então, como o Matheus disse, olha, vai ter que ser desmontada essa máquina, retirada algumas partes, né, filtros, antigotejadores, válvulas, eventualmente substituição de mangueiras, né, e estamos falando de máquinas que hoje, né, máquinas modernas, principalmente os autopropelidos, têm um circuito hidráulico muito complexo, né? Você imagina a quantidade de pontos de restrição que nós temos dentro do circuito hidráulico de um pulverizador grande, né? E se ao longo dos anos a gente promoveu o acúmulo desses resíduos sólidos nesses pontos de restrição em todo aquele circuito, não dá para imaginar que limpando filtro e ponta seja suficiente para retirar, né, o potencial de retenção de resíduo que ficou acumulado na máquina ao longo de anos. Então, isso é determinante, isso é fundamental. Ou seja, conheça a sua máquina antes de fazer o uso do produto, tenha a certeza de que ela não tem esses resíduos acumulados, né? Se tiver, não deve fazer uso não só dessa tecnologia, como de nenhuma outra, tá? Isso traz um entendimento, Alex, e uma frase que a gente ouve dentro do nosso meio, que o produtor diz, olha, para eu adotar essa tecnologia, então agora eu vou ter que limpar minha máquina? Como assim? Não Né? limpava É antes, para né? essa tecnologia. Mas não é essa tecnologia que você tem que limpar a máquina, você tem que limpar a máquina sempre. Então, existem alguns cuidados, né? Primeiro, conheça a sua máquina antes de fazer uso da tecnologia. Tenha a certeza de que ela está limpa ou em condição de ser limpa após as aplicações. Segundo, terminou o turno diário, planeje dentro do seu turno diário um horário para fazer a limpeza do equipamento. Porque, em geral, essa atividade não está dentro do turno. Então, o operador termina, né, esgota o produto na máquina, o resíduo fica na máquina, ele simplesmente encosta a máquina no barracão e retoma a atividade no outro dia, ou não. Ou, eventualmente, essa máquina fica parada lá muito mais tempo. Então, coloque água nessa máquina, não deixe que esses resíduos se sequem lá dentro, né? Terceiro, use produtos de limpeza. Existem agentes de limpeza que colaboram muito na retirada desses resíduos, né? Que não imagine também que será de uma única vez. Isso não acontecerá, exceto que a máquina esteja limpa. Aqueles resíduos que foram gerados durante um dia de trabalho são facilmente retirados por vários produtos, vários agentes limpantes, né? Existem também os descontaminantes, que são produtos que atuam inibindo aquele ingrediente ativo, que também é uma tecnologia, né, extremamente positiva para isso. E na medida em que o produtor vai adotando essas técnicas, ele vai incluindo essa atividade da limpeza na rotina, ela passa a fazer parte do planejamento daquela aplicação. Não só imaginando que a atividade da máquina, ela do início ao final do turno, é unicamente a pulverização. Não é. Tem que fazer o preparo da calda, o abastecimento, tem que fazer a limpeza, enfim, o condicionamento dessa máquina, né? Então, essa atividade, ela tem que passar a fazer parte da rotina do produtor, porque nós estamos hoje falando de uma tecnologia apenas, mas imaginamos, né, como eu disse, quais serão os próximos desafios que nós vamos ter que enfrentar, né? Quanto esse problema estabelecido por conta da retenção de resíduo em máquinas, né, de histórico de limpeza muito ruim, quanto eles poderão comprometer no futuro ainda. Então, esse é o momento para que a gente aprenda, a executar o processo, né, de limpeza e para que a gente entenda que a manutenção daquele equipamento depende fundamentalmente da limpeza permanente para que ela não gere problemas desse tipo. Além do que, esse acúmulo de resíduos não só aumenta a retenção desses herbicidas, como também, inevitavelmente, gera paradas frequentes daquele equipamento para que seja feito calibração, limpeza, substituição de peças. Então, não há razão para se entender que a limpeza não deva fazer parte do turno diário e da rotina do produtor. Eu fico imaginando essas interrupções numa janela cada vez mais curta que a gente tem aí para tocar o serviço no campo, né, professor? Sem dúvida. Isso,
se a gente considerar, por exemplo, partes que possam ser substituídas rapidamente, pontas e filtros, por exemplo, do bico, né? O operador pode carregar isso numa caixa de ferramenta, né? De maneira que, ó, ele percebeu que houve obstrução de uma ponta, ele tira aquela ponta, não faz a limpeza no local, coloca uma ponta limpa e guarda aquela ponta obstruída para fazer a limpeza no momento correto, né? Então, isso é possível executar em partes que sejam facilmente removíveis, mas não se trata unicamente não se trata da única parte da máquina que pode gerar esse tipo de problema. Nós temos dentro do circuito vários pontos de restrição que não têm acesso fácil. Então, antes de se implementar a tecnologia, desmonte a sua máquina, né? Faça lá a revisão, tal como se pratica numa colhedora, tal como se pratica numa semeadora, né? Desmonte as partes suspeitas, esses pontos, observe se há a presença desses resíduos, para que ele não tenha que fazer paradas que não dependam só da troca de uma ponta, que é 3 ou 4 minutos, né? Para que ele não tenha que fazer paradas dentro daquela janela de aplicação, que leve mais de um dia para recondicionar aquele equipamento, né? E colocar ele em condição novamente de trabalho. Muito bom. Senhores, nosso tempo está se esgotando. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Então, Matheus, eu queria só que você contasse para a gente, já nas suas considerações finais, como é que está essa programação, né, de treinamento, enfim. É um processo que começou já lá atrás, antes mesmo da tecnologia entrar em processo comercial, mas que agora continua, certo? Com certeza. A verdade agora intensifica, né, Alex? Agora nós realmente temos aí a tecnologia disponível para utilização, né? Então agora realmente a gente vai intensificar todos os processos de capacitação, né, treinamentos, para realmente suportar a necessidade dos nossos usuários, né? Quando a gente fala em todo esse processo, Alex, a gente tem várias frentes, né, de capacitação. A gente tem toda a frente de capacitação que tiveram aí ocorrendo nos últimos anos de treinamentos presenciais em dia de campo, né? Obviamente, agora com o cenário de pandemia, a gente teve que parar com essas atividades, mas por fato de a gente parar com atividades presenciais, nos fez movimentar muito forte no âmbito digital, né? Então, hoje a gente tem a nossa plataforma do I2X Lab, né? Que é uma plataforma muito completa, com vários materiais, gratuita, né? Isso é muito importante, de livre acesso, para que todo mundo que tenha interesse em ter mais informações aí em relação à plataforma, está lá de forma gratuita e robusta. Nós temos aí um curso que foi lançado recentemente via WhatsApp, que é a Operação Pulverização, né? Então, uma forma diferente, eficaz, dinâmica, de levar o conhecimento, né, para todos, utilizando uma ferramenta hoje que é quase unanimidade, né, nas fazendas, né? O WhatsApp virou aí quase uma ferramenta de trabalho, né, nas fazendas. Então, a gente encontrou esse meio muito efetivo, né, de levar a informação. Nós temos um programa chamado Excelência I2X, né, que é um programa exclusivo para canais de distribuição, para parceiros comerciais, né, que vão estar conosco em todo esse processo comercial, né, de realmente estabelecer a plataforma e as tecnologias no campo, né. É um processo exclusivo para eles. Inclusive, o professor, ano passado, teve a oportunidade de palestrar para esse grupo, né, para falar sobre descontaminação de tanque, limpeza de circuito hidráulico. E nós temos aí, recentemente, tem uma parceria forte com o Senar, né, o Senar de 8 estados, onde a gente firmou uma parceria, onde a gente está fazendo transmissão desses conhecimentos, né, que foram feitos junto com os experts. Aqui eu quero refrisar de novo, né, que a base de toda essa informação são os experts, é a ciência, né, são os projetos de pesquisa que ocorreram nos últimos anos, e que a gente espera também, né, contar aí com a ajuda do Senar na disseminação das questões relacionadas a boas práticas, não só da plataforma, né, mas de todo o processo de aplicação, né, no ciclo de produção de soja. Boa, Tá? Então, acho de Matheus. maneira bem breve, Alex, é isso. Desde já agradeço demais a oportunidade, a presença do professor aí. Sempre bom poder conversar com vocês. E como você mesmo reforçou, conhecimento nunca é demais e não tem desculpa. A possibilidade de adquirir conhecimento está
lançada aí, de uma forma ou de outra, é importante que você faça parte dessa busca pelo conhecimento aí. Isso é a mensagem fundamental. Agora, professor, para a gente encerrar também suas considerações finais e principalmente nessa questão, né, da importância da informação, do treinamento, do engajamento do produtor para que os resultados lá na frente repercutam em melhor produtividade, maior eficiência, enfim, melhor controle das pragas, doenças, plantas daninhas, seja lá o que for. O microfone está aberto, professor. Muito bem. Essa questão, principalmente da pesquisa, do suporte que a pesquisa dá para esses treinamentos, né? Ele tem o objetivo, primeiro, de levar a informação para o produtor, para o usuário da tecnologia, para que ele conheça aquela informação. E segundo, de estabelecer uma adoção daquela nova tecnologia em função do convencimento do usuário de que de que o uso daquele recurso ele é importante. Porque uma coisa é a gente dizer, olha, você pode executar uma tarefa e a passar para ele o procedimento correto. Agora, se ele está convencido ou não para adotar aquele procedimento, esse é um outro desafio. E a ciência ela atua muito nisso, que com base nos resultados, né, não só no ganho de entendimento daqueles fatores, mas também com base nos resultados, sejam eles, né, de sucesso ou de fracasso, é que vão nos dando ferramentas, né, e mais argumentação para lidar com o usuário de maneira que ele entenda e ele acredite que aquela proposta ela tem que ser usada para, vamos dizer, para se alcançar um determinado objetivo, né? E isso é parte, vamos dizer, do preparo, né, da maturidade do sistema. Então, a gente vai criando pessoas mais maduras mesmo, né, mais convencidas de que é possível e que deve, né, usar aquele recurso para melhorar o trabalho que ela executa, tá? Então, isso é muito, muito importante, né? O Matheus comentou isso, a gente participa desses processos também, né? Dessa comunicação permanente, agora, né, não presencial, mas a gente não deixou de fazer essa comunicação, né, com os usuários, com a indústria, e continuamos trabalhando, né, no desenvolvimento desses argumentos, para que, uma vez que nós estejamos convencidos, a gente possa também levar a mesma segurança, né, para aquelas pessoas que vão usar de fato a tecnologia lá no campo. Então, eu também quero finalizar aqui minhas palavras agradecendo, viu, Alex, pela oportunidade, agradecendo, Matheus, um prazer enorme sempre estar com vocês, é um excelente momento de aprendizado, tá ok? E a gente continua aqui à disposição para orientar naquilo que for possível, que para nós, o crescimento do agro brasileiro, para nós também é uma grande razão de orgulho. Muito bom. Uma grande aula, portanto, hoje, dicas muito importantes para você que quer melhorar sua eficiência, quer melhorar seu resultado e, consequentemente, isso vai trazer maior produtividade para a sua lavoura. Pessoal, muito obrigado, viu, Matheus? Obrigado, professor Gandolfo. Obrigado por compartilharem um pouquinho dos seus conhecimentos aqui com o nosso público. A gente agradece a você que esteve com a gente também durante esse boletim. E se ficou alguma dúvida, se quiser enviar alguma pergunta, a gente encaminha as perguntas aí para que os nossos amigos possam ajudar a gente a responder. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e para você que continua com a gente, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.